O Canal do Boi transmite nesta quinta-feira, a partir do meio-dia, horário de Brasília, o mega leilão CFM. Serão 450 touros com certificado especial de identificação e também de produção SEIP. Mas vamos saber mais detalhes, mais informações desse mega evento direto de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, com Gustavo D'Angelo. Boa noite para você, Gustavo. Quais as informações por aí? Boa noite para você também, Renata. Boa noite, Zaidan, e aos amigos que acompanham a programação do SBA aqui pelo Canal do Boi. É isso mesmo, como você disse, então, nesta quinta-feira, a partir do meio-dia, a CFM coloca à disposição do mercado 450 touros Nelore de alto índice CFM, incluindo também os touros top da safra. E agora é uma oportunidade para você, amigo que está nos acompanhando, tirar suas dúvidas, né? A CFM coloca à sua disposição diversas vantagens comerciais e isso a gente vai esclarecer tudo a partir de agora. Por isso, o pessoal da Central Leilões, lá em Araçatuba, está já a postos no telefone 18 3622 4999. Se puder colocar aí no GC pra gente, isso tá aí. Você pode então entrar em contato com o pessoal da Central Leilões, da mesa operadora, também no WhatsApp, nesse telefone que está na sua tela, que eles vão encaminhar pra gente a sua dúvida e os nossos convidados vão esclarecer para você. Então, aqui nós estamos aqui com o Neto Miranda, gerente de pecuária, né, da CFM, e também o professor José Bento Ferraz, da USP de Pirassununga. Vou começar com o professor José Bento Ferraz. Professor, o programa de seleção da CFM tem mais de 35 anos. Por que a CFM ela decidiu partir para a seleção de touros? Boa noite. Boa noite, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês e tentando passar informações técnicas para os empresários da pecuária que estão atrás de genética ligada à produtividade. Eu vou um pouquinho mais longe, eu vou dizer o seguinte: a CFM é uma empresa que está no Brasil desde 1908 e ela sempre foi uma empresa ligada à produção de carne, abate de animais, produção de carne para exportação. O frigorífico Anglo, o antigo frigorífico Anglo, que já foi o frigorífico mais importante do Brasil, é uma empresa que era da CFM, que no começo dos anos 90 foi vendida. Muito bem. A CFM, apesar de ter saído do negócio de carne especificamente, ela continuou produzindo animais de abate. E ela tinha um grande problema de achar no mercado touros na quantidade que ela precisava, com regularidade e qualidade genética. Então ela começou já no começo dos anos 90, fim dos anos 80, a fazer seleção sob orientação, no início de um grupo neozelandês, depois sob orientação aqui de cientistas brasileiros, fazer seleção baseada em avaliação genética. Ou seja, foi a primeira companhia brasileira a fazer, para valer, uso de avaliação genética nos processos de seleção. E a seleção da CFM é uma seleção muito interessante, porque como ela começou a selecionar animais para ela começou a selecionar touros que dessem progênies produtivas nos ambientes que ela tinha, que eram fazendas aqui ao redor do Oeste Paulista, centro-leste do MS, alguma coisa de Goiás, alguma coisa de Minas, ou seja, Cerradão, né? Então começou a fazer seleção baseado em animais que crescem muito bem no Cerrado. Talvez esse seja um dos grandes segredos da CFM, pois os animais são selecionados a pasto, com suplementação mineral, que é a condição na qual esses touros vão trabalhar e produzir seus filhos para abate. Então, talvez o primeiro grande segredo da CFM seja realmente selecionar a pasto com critérios muito bem definidos, que são peso a desmama, ganho de peso pós-desmama, musculosidade e perímetro escrotal para tomar conta da parte reprodutiva. Temos que destacar também que já há mais de 20 anos a CFM foi a empresa pioneira a expor novilhas da raça Nelore a touro quando elas tinham 14 meses de idade, ou seja, a precocidade sexual na raça Nelore começou nos rebanhos da CFM.
Então, com isso, a história chegou aonde chegou hoje, ou seja, a CFM é o maior vendedor de touros Nelore. Seus touros têm influência em todos os programas de seleção do Brasil, inclusive seleção de animais registrados. E eu tenho que lembrar que o touro Backup, que vendeu praticamente 1 milhão de doses, é um touro CFM. Isso é muito importante para ver que a genética CFM está espalhada em todo o país. Se a gente fizer uma conta dos 40 mil touros produzidos e das suas progênies, eu tenho segurança de falar que hoje, das nossas vacas, algo como 3 a 4% das vacas do Brasil tem genética CFM. Mais de 2 milhões de vacas, com certeza. Então é meio fácil falar da história da CFM, como é que ela chegou ao título, pelo 16º ano, né, Neto, de maior vendedor de touro Nelore do Brasil. É o segundo ano da AG, tá? É isso aí, então, você pode acompanhar um breve histórico, né, da CFM, e você acompanha imagens aí de alguns touros que vão ser ofertados nesta quinta-feira. Neto Miranda, muito boa noite para você. Eu queria que você falasse um pouco sobre o SEIP, né? Todos os animais que vão ser ofertados, ele tem um SEIP. Explica melhor para a gente o que é o SEIP e qual a contribuição dele para a pecuária e para o produtor que adquirir um touro com SEIP. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite aos telespectadores do Pecuária BR. O Bento conhece tanto da CFM que quase não sobra nada para a gente falar. Pois né, é verdade. Mas, bem, voltando aí à sua pergunta, falando de SEIP, o programa de melhoramento genético da CFM é o primeiro, é pioneiro na raça Nelore no país. E por isso a gente já chegou a um estágio em que a gente pode marcar e vender ou utilizar 30% dos melhores animais da safra, né? Então, esse é um programa que tem uma gestão, que tem um monitoramento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e é ele que impõe essa regra. E essa regra, por si só, já faz com que o programa, não só o programa da CFM, mas todos os programas que trabalham com SEIP, realmente são impulsionados no melhoramento genético, porque eles têm um limite de comercialização e de uso, né? Então, como o nosso é mais antigo, a gente mostrou que estava ocorrendo uma evolução no melhoramento do nosso rebanho, então a gente partiu aí do 20 e veio crescendo gradativamente, e hoje a gente está no máximo, está no teto, que é 30%, Gustavo. Todos esses touros que a gente está colocando à venda aí essa semana, abrindo as vendas da safra 15, né? Todos os touros que vão estar no mega leilão agora na quinta-feira, no dia 10 de agosto, todos eles têm o SEIP, todos eles têm exame andrológico. São touros, apesar de touros jovens, com a média de 22, 23 meses, são todos touros prontos para chegar na fazenda e trabalhar. Tá certo, e essa é uma pequena amostra, né, Neto, que a gente vê aí na tela. Lembrando que nós falamos ao vivo aqui do escritório da CFM em São José do Rio Preto. E você que tem alguma dúvida, o telefone está aí na sua tela. Liga para a gente então, liga na verdade lá na mesa operadora da Central Leilões em Araçatuba. O telefone é 18 3622 4999. Tem o WhatsApp também, 18 99637 2999. Professor José Bento, por que comprar touro se é crescente o uso de ATF? Excelente pergunta. O Neto ressaltou que esses touros que estão passando aí na imagem na sua tela têm no máximo 2 anos de idade. Se vocês verificarem, são touros completamente adequados à produção de carne, compridos, de profundidade de costela muito boa, musculosidade excelente, e nós temos que ressaltar que os que vão ao leilão deste ano estão todos eles dentre os top 2% de toda a produção da CFM. E a ATF? A ATF está causando um grande impacto na qualidade do nosso rebanho, principalmente porque a gente fica com a fêmea como vaca de reposição, como novilho de reposição. No entanto, a IATF pode causar um problema muito sério, que é você usar IATF para fazer parte do rebanho e a IATF daí algo em torno de 50% de fertilidade, e depois você repassa com o touro, com a torama de repasse que você tem. Se a sua torama não tiver qualidade, você vai ter 2 rebanhos em casa, um rebanho de ATF e um rebanho de torama comum que você tem em casa. Isso vai causar um grande descompasso, um grande desbalanceamento na qualidade das suas vacas,
na qualidade das suas novilhas de reposição e na qualidade dos animais que você vai ofertar para o seu cliente, o frigorífico. Ou seja, mais uma vez nós vamos despadronizar o que nós vamos entregar para o nosso cliente e isso é péssimo. Com isso, fica de extrema importância e responsabilidade você, empresário da pecuária, você técnico, você veterinário que vai indicar touro de sêmen e touro de reposição, de indicar animais de alto padrão genético que produzam uma progênie bastante homogênea. Tá certo. Chegou uma mensagem aqui pra gente do Eloy Barreto, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele ainda tem dúvidas de como funcionam os descontos do Mega Leilão. Ô Neto, explica pra gente, então, explica pro Eloy Barreto. O seu Eloy, a gente tem um leilão que é um leilão bem grande, né, de 450 touros e esses touros são ofertados individualmente, né? Esses touros que estavam passando aí agora é uma bateria de 8 animais, mas eles vão ser ofertados individualmente. Só que para fazer isso, para passar 450 touros individualmente, a gente coloca algumas condições para facilitar o andamento do leilão, né? Então a gente tem touros no catálogo, aliás, vocês podem baixar o catálogo no site www.agrocfm.com.br e dando uma estudada no catálogo, uma olhada no catálogo antes do leilão, vocês vão ver que o catálogo é formado em baterias de 8 touros. Alguns touros são identificados como individuais, esses não abrem, esses serão vendidos realmente individualmente, e alguns estão indicados com OPC, quer dizer, são touros de opção. Então, se você compra um touro, por exemplo, o lote 59, você comprou o lote num preço que você achou interessante. O leiloeiro vai perguntar se você tem interesse no próximo, é opção sua. Se você tiver interesse, você vai levar o touro 60, sem disputar com ninguém, pelo mesmo preço que você pagou e com 1% de desconto. Isso segue até o lote 65, de maneira que se você quiser levar todos os touros, você vai acumulando 1% de desconto, 2% de desconto, 3% e assim consequentemente, você chega no lote 65, quer dizer, no final dessa bateria, com 6% de desconto. No touro 65, dando uma média geral de 3% de desconto. E aí, se você tiver precisando de um volume de touros, você vai ver que a próxima bateria também está indicada no catálogo, é uma bateria de opção. Então, você fechou os touros da bateria anterior com 3% de desconto médio e a gente dobra esse desconto na próxima bateria, sendo que você leva pelo mesmo preço que você pagou os anteriores, com 6% de desconto. Não é raro, o pessoal que vem precisando de volume de touros, realmente conhece bem o nosso sistema e fecha e faz as suas cargas assim com muita facilidade, com muita rapidez. Então, realmente, a gente indica que leiam, que fiquem atentos ao catálogo, ao formato do leilão, porque essas ferramentas fazem com que realmente o leilão ande muito rápido. Tá certo aí, seu Eloy. Espero que o Neto tenha esclarecido sua dúvida. Chegou mais uma mensagem aqui pra gente do Marcelo Temporim. Ele está em Juína, Mato Grosso. Está elogiando o Neto, os touros da CFM, que trabalhou com os touros em 2 grandes projetos lá no norte e teve excelentes resultados, Neto. Obrigado, Marcelo. Aproveito para mandar um grande abraço. Realmente o Marcelo conhece bem nossos animais, já trabalhou com clientes da CFM. Está sempre antenado com melhoramento genético, com aquilo que há de melhor aí no mercado e realmente conhece nosso trabalho e sabe o que é que a gente está mostrando aí. É isso aí, então você pode mandar sua dúvida aqui pra gente que a gente responde. O telefone está aí na sua tela, lembrando que nós falamos ao vivo aqui de São José do Rio Preto. Agora a gente separou umas baterias, Neto, vamos pedir para o canal colocar pra gente, enquanto o pessoal de casa manda as dúvidas, a gente vai comentando junto com o professor também aqui. Vamos começar então pela bateria 4, por favor, então, se Campo Grande puder colocar aí pra gente a bateria 4, que o Neto e o professor vai comentar um pouco sobre as vantagens que vocês têm a destacar sobre essa bateria, Neto. Bateria 4, então, que está passando aí, a gente procura agrupar os animais por alguma característica em comum ou por alguma coisa de paternidade, enfim, a gente procura uma característica em comum nos animais para facilitar a escolha dos touros durante o leilão, Gustavo. E aí essa bateria 4 foi agrupada porque tem
influência do CFM Krishna, né? Para quem já conhece o nosso trabalho, sabe que o CFM Krishna é um touro muito importante, inclusive é o touro que mais colocou filhos no Mega Leilão, e a gente agrupou esses 8 touros por terem influência do CFM Krishna. Então, quem vem buscando essa genética, quem vem buscando índice CFM alto e influência Krishna, não vai perder muito tempo, ou não vai ficar muito disperso no leilão, vai aí na bateria 4 e vai ter acesso a esses touros de alto índice CFM, fechando a média de 14,23 de índice CFM, e todos com influência do CFM Krishna. Professor, o senhor tem a destacar sobre essa bateria? Tem sim. Essa bateria toda é constituída de touros que, na média, são top 0,1%, ou seja, nasce 1 em cada 1000. E se você olhar, essa bateria é completamente adequada a quem quer produzir animais precoces, musculosos, com acabamento. É também muito importante ressaltar que a média de idade desses animais está menos de 23 meses. E se tiver peso, se você olhar o peso dos animais no catálogo, você tem que jogar mais pelo menos 50 quilos para ver qual peso esses animais teriam aos 24 meses, ou seja, quase todos eles estariam entre 650 e 700 quilos aos 24 meses, para você ver a qualidade do material que nós estamos trabalhando. Tá certo. Mais uma mensagem chega aqui para a gente. Dr. José Cícero Guilhem, de Marília, São Paulo. Queria que você respondesse, professor. Ele precisa de touro para reter fêmeas e fazer repasse de ATF. De inseminação artificial. Qual a melhor característica que deve escolher? Meu caro, excelente pergunta. E meu papel aqui nesses comentários técnicos é exatamente indicar para os pecuaristas a hora que o lote é específico para a produção de fêmeas, a hora que o lote é específico para uso geral, para terminação, para frigorífico. A sua preocupação é a preocupação da maioria dos criadores, e nós usamos para isso peso à desmama, materno total e principalmente precocidade sexual. A gente trabalha com alguns rebanhos em precocidade sexual há muitos anos, quase 15 anos, e os resultados são impressionantes, como muda o tipo da vacada, muda a produtividade da vacada. Então será um prazer comentar e indicar para o senhor, vou me lembrar do senhor no dia na quinta-feira, para dizer, olha aqui o lote que o senhor estava procurando para precocidade sexual, para vacas de reposição. Tá certo, muito obrigado, seu José Cícero, pela sua participação. Vamos pedir mais uma bateria, então, que foi preparada, a bateria 25. Campo Grande coloca aí na tela para a gente. O Neto já pode começar a falar um pouco sobre a bateria 25, enquanto... bateria 25 na tela, Neto. Ô, Gustavo, essa bateria foi formada porque a gente tem aí animais muito fortes para peso de desmama e filhos de novos líderes da CFM, né? Isso é muito interessante porque, para quem está buscando peso de desmama, para quem está buscando fazer bezerro pesado, essa é uma bateria interessante. E mais que isso, a gente agrupou aqui só filhos de animais novos líderes da CFM, ou seja, são touros que são destaque no sumário da CFM esse ano. São touros que foram comercializados em 2014 no teste de progênie e agora já estão aí entre os líderes do nosso sumário. Quer dizer, touro forte para peso de desmama, com aquela genética mais moderna que a CFM pode oferecer hoje, Gustavo. Professor, o que o senhor tem a destacar sobre essa bateria? Eu acho muito importante ressaltar o seguinte, a prova de que a CFM continua acreditando em genética, dentre os 9 testes de progênio deste ano, 2 são filhos da primeira safra dos touros testes de progênio do ano 2012. Ou seja, quer dizer, os touros os testes de progênio sendo utilizados pela primeira vez, geraram 2 dos 9 testes de progênio e muitas baterias. Ou seja, a CFM acredita em genética que faz e prova que a genética que ela faz tem um grande valor.Esse lote que está na tela agora está entre os 1% melhores animais de toda a CFM, ou seja, nasce 1 em cada 100 desses animais excelentes, modernos, muito bons para fazer fêmea, seu Zé Cícero, tá? E como existe uma previsão de falta de carne a partir de 2018, no fim de 2018,
esse touro vai produzir o garrote que vai para o abate em 2020. A hora de comprar material genético é essa para produzir o boi de 2020. Tá certo. Agora, são muitas as vantagens comerciais que a CFM disponibiliza, né, nesse mega leilão. Uma delas é o frete. Então, eu queria que você destacasse primeiro, vamos falar um pouco sobre o frete, Neto, depois a gente fala sobre as comissões reduzidas. Vamos lá. A gente tem condição realmente muito especial também no frete, Gustavo. Para carga fechada, múltiplos de 16 ou 24 touros, a gente entrega na malha rodoviária em qualquer lugar do Brasil. Para quem não está precisando de um volume muito grande de touros, não consegue comprar um caminhão, mas o grupo de colegas aí numa mesma região consegue formar uma carga de 16 touros, a gente também entrega, num ponto de entrega, mesmo que sejam vários compradores, a gente também entrega. Se não tem um grupo de compradores e também você não precisa de uma carga fechada, a gente tem vários pontos de entrega que atendem aí a uma região muito vasta do Brasil, que são aqui, onde a gente vai ter a mega loja, né, em Magda, em São Paulo, em Guarapuava, no Paraná, em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, em Cuiabá, no Mato Grosso, em Goianésia, Goiás, Gurupi, no Tocantins, Correntina, na Bahia. Para todos esses pontos, a gente entrega qualquer quantidade, pode ser um touro, pode ser 2 touros, qualquer quantidade a gente entrega nessas rotas aí. E para o pessoal do Pará, Novo Progresso ou em Redenção, a gente entrega aí uma quantidade de 8 touros, mínimo a gente entrega. Então, a gente sabe que é um estado que precisa muito de touros, então a gente tem essa condição especial de uma quantidade mínima de 8 touros, a gente entrega nos pontos em Novo Progresso e Redenção. Ô Neto, o Wilson Rorato, ele precisa de touros para Água Clara. Você consegue atender ele? Certamente. Para quem precisa de touro em Água Clara, a gente vai estar passando, né, para entregar os touros em Aquidauana, então a gente vai estar passando lá em Água Clara, né, Gustavo? Então, certamente a gente entrega. Tá aí então, seu Wilson, a CFM com certeza vai conseguir entregar aí para você os seus touros. Obrigado pela sua participação. Vamos falar agora, Neto, sobre as comissões reduzidas. Como que vai funcionar isso? Isso, Gustavo. A gente também coloca uma condição aí para quem precisa de volume, né? A gente coloca uma condição muito especial, que é uma redução na comissão de acordo com o volume de compra, né? Então, comprou até um caminhão, 16 touros, é a comissão de praxe do mercado, de 8% para reprodutores. 16 touros mais um touro, daí em diante, o nosso parceiro passa a pagar 6%, e assim consequentemente, depois dos 32 paga 4%, depois dos 49 paga 2%, e comprou mais de 65 touros, 0 de comissão. Parece um volume um pouco grande, mas quase todos os anos alguém usa essa condição, quer dizer, tem acesso à melhor genética da CFM, aquilo que a gente tem de melhor na safra, faz uma compra no leilão, aproveitando todos esses descontos que a gente colocou agora há pouco, né, desconto progressivo, desconto dobrado nas baterias que tem essa condição, e ainda compra com comissão 0, ou seja, é uma condição de acesso àquilo que a gente tem de melhor em termos de genética, e como se fosse uma compra na fazenda, né, com 0 de comissão. Muito bem, vamos colocar mais uma bateria aí na tela, por favor, a bateria 17 na tela. Professor, para comentar para a gente, e também o Neto, vamos falar um pouco sobre essa bateria 17. Neto, por favor. Olha lá, a bateria 17 já está na tela. Vamos lá, bateria 17 também é uma bateria que foi agrupada por ser muito forte em peso desmama e por ser influência do CFM Minério, né? O CFM Minério é um descendente do CFM Diamante, então não poderia ser diferente, né? O grande desmamador da CFM. Então a gente agrupou esses animais nessa bateria por terem essa característica. São fortes produtores de bezerro pesado. Aquele produtor que está buscando isso, produzir bezerro pesado, essa é a bateria adequada para ele, Gustavo. Tá certo. Vamos responder então, antes da gente encerrar a nossa participação aqui, a última pergunta que chegou para a gente é do seu Hélio Corbucci, aqui de São José do Rio Preto. Ele quer a genealogia dos pais da bateria 14, professor. Seu Hélio, é um prazer tentar ajudá-lo. A bateria 14 são filhos do touro Adonis, que é um touro do ano 12. Essa bateria é filha de primeira
estação de monta desse touro. Esse touro é filho de titânio, e aí as mães são de várias origens, mas tem muita genética do Krishna, do minério, ou seja, a nata da CFM. Esses touros são, em média, 0,45%, menos de 0,5%. Ou seja, é uma bateria fantástica, serve para produzir fêmea, serve para produzir macho de terminação, são excelentes para todas as características, extremamente harmônicos. Tá certo, professor, obrigado pela sua participação. Neto, também obrigado pela sua participação. Só reforçando, então, nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, a partir do meio-dia, o Mega Leilão CFM 2017 e no dia 11, a Mega Loja na Fazenda São Francisco, em Magda, e também na Fazenda Lajeado, em Aquidauana. A gente volta agora no Agroleilões, lá no Agrocanal, a partir das 20 horas, para esclarecer mais dúvidas sobre esse mega evento. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Gustavo D'Angelo, direto de São José do Rio Preto, dando aí as dicas, apresentando os animais que serão ofertados nesta quinta-feira, com transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi a partir do meio-dia.